Boa tarde, amigos da internet, companheiros e irmãos de Jornada Espírita. Estamos aqui mais uma vez reunidos para congraçarmos em torno do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Como todos já sabem, estamos comentando o livro Deus Sempre, numa série que intitulamos Gotas de Esperança. Porque julgamos que a esperança, ela é semelhante à fé. Porque Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos fazer coisas extraordinárias. Se nós tivermos uma gota de esperança, nada está perdido. O amanhã será a realização da esperança do hoje. Sejam todos bem-vindos, nossos votos de muita paz, saúde e alegria a todos. O capítulo de hoje, que é o capítulo 3, tem o título Buscando o Alvo. E diz assim: segue adiante, trabalhando e servindo. Não retenhas, senão os recursos de que tenhas necessidade. Considera os companheiros do caminho. Quanto mais bagagem, mais inquietação. São capítulos curtos, mas recheados de substância, de consolo, de reflexão, que nos dão muita lucidez nesse momento que nós estamos atravessando. O título também é especial: Buscando o Alvo. É interessante isso porque a palavra pecado, na sua tradução original, na sua origem, ela significa errar o alvo. Se o Emmanuel está nos convidando a buscar o alvo, é porque até então temos estado afastados, a nossa bússola não está orientada para esse alvo. E que alvo é esse? Lá na pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, tem um comentário do apóstolo Paulo, onde ele diz que a finalidade da humanidade é gravitar para a unidade divina. Isso é uma coisa extraordinária. Tudo gira em torno de Deus. Agora, quando nós deixamos de gravitar em torno do Criador e passamos a gravitar em torno de nós mesmos, quando nós erigimos a condição de legislarmos sobre o que é o bem e o mal, e não de nos submetermos à lei divina do amor, nós invertemos as palavras de Jesus e passamos a viver não segundo a vontade do Pai, mas passamos a viver segundo a nossa vontade. E isso é o egoísmo. Esse egoísmo é que tem afastado, todos nós, afastado a humanidade desse alvo que é o Criador. E é importante que nessa mesma mensagem, Paulo, Espírito, nessa mesma mensagem da pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, ele diz que ao nos afastarmos, nós, ao cometermos esse pecado, errar o alvo, nós recebemos um castigo. Mas o que é o castigo? Ele pergunta. O castigo é a consequência natural, segundo ele, derivada desse falso movimento. Que falso movimento é esse? Estamos gravitando em torno de nós e deixamos de gravitar em torno do Criador. Então, a consequência natural derivada desse falso movimento é uma certa soma de dores necessária a desgostarmos de nossa deformidade pela experimentação do sofrimento.
Olha que coisa interessante. Então, quando nós deixamos que a nossa vida, deslocamos o centro de gravitação das nossas vidas para nós mesmos, nós começamos a sofrer. Nós nos deformamos. E é curioso que nós estamos indo para um mundo de regeneração. Não se pode falar em regeneração se não houver degeneração. Então nós estamos deformados, degenerados. Esse não é o nosso status natural. Tudo gravita em torno de Deus. Então o título de Emmanuel é sublime, buscando o alvo. É o que nós estamos, todos nós, nos esforçando por fazer nesses dias difíceis, mas necessários, como aquela medicação, que é amarga, mas necessária para o restabelecimento da nossa saúde. E a primeira frase que Emmanuel nos traz é: segue adiante, trabalhando e servindo. Me lembrei aqui do apóstolo Paulo, aí não espírito desencarnado que ditou essa mensagem no Livro dos Espíritos, mas sim quando era o bandeirante do Evangelho, levando a mensagem de Jesus aos rincões do mundo conhecido naquela época. E ele, naquela época, escreveu uma carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, em que ele dizia assim: prossigo para o alvo. Olha que interessante. Prossigo para o alvo. E realmente, gente, ele fez isso os 30 anos que dedicou à propagação da mensagem de Jesus, né? Depois daquele evento na estrada de Damasco, com seu espírito de servidor nato, quando ele respondeu a Jesus: mestre, que queres que eu faça? Não parou mais. Mas é importante nós compreendermos que ele viveu dificuldades que nós estamos longe de viver. Foi renegado por todos, pelos amigos judeus, pela própria família. Foi estranhado pelos próprios apóstolos, principalmente no início, Tiago. Vou dar uma dica aqui: quem não leu, aproveita esses dias para ler Paulo e Estevão. Isso muda a nossa vida, não é? Mas ele sempre prosseguiu para o alvo, o que levou a dizer, já no final da vida, que ele tinha vencido o bom combate, guardado a fé, tinha chegado ao fim da carreira e guardado a fé. Então é um convite para nós prosseguirmos apesar dos desafios. E no livro Vinha de Luz, no capítulo 50, Emmanuel traz um comentário sobre esse versículo de Paulo: prossigo para o alvo. Ele diz assim: perderam, falando dos que se afastaram desse caminho, né, de gravitar em torno do Criador através do Cristo. Ele diz assim: perderam o rumo para o Cristo, seduzido por fugazes espetáculos nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, não existe alvo maior do que voltarmos à casa do Pai, né? Voltarmos a gravitar em torno do Senhor. Por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida. Quantos de nós estão se sentindo assim? Angustiados, sedentos, nesses áridos desertos da vida de provações, onde depositamos toda a nossa intencionalidade de vida nas coisas transitórias do mundo, não é? E Emmanuel prossegue dizendo assim: não retenhas, senão os recursos de que tenhas necessidade. Eu me lembro aqui, com essa frase, de Platão, quando ele fala sobre o que é útil, que para ele é o necessário, e sobre o que é supérfluo, que para ele é o confortável, mas nem sempre o necessário. Então ele disse: se você quer saber
se você está usufruindo do que é útil, do necessário, ou do que é supérfluo, pense no ato de dormir e no ato de comer. O ato de dormir significa o quê? Você dispor de uma cama, que pode ser uma esteira no chão. A cama já é o conforto. O ato de comer pode ser um pedaço de pão, pode tomar a água, mas a lauta refeição já é um conforto. Isso é um supérfluo. Parece que o pessoal não está me escutando, é isso, gente? Por favor, me diz aí, me fala um pouquinho aí. Vocês estão me escutando bem? Alguém pode me dizer se está me escutando bem? Tudo ok? Tudo ok, então. Então vamos continuar, então. Então, Platão fala dessa questão do supérfluo e do necessário. E o que é que nós temos buscando na vida? O que Emmanuel diz, não retenha senão os recursos de que tenhas necessidade. E aí Paulo, novamente, hoje, nos socorremos de Paulo. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, ele diz assim, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha que coisa fantástica, né? Emmanuel, no Fonte Viva, capítulo 47, comenta esse versículo. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ele diz assim, se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque não nos apegamos. A questão toda é o apego, que traz muita dor para a criatura humana, né? Então nós devemos viver com as coisas do mundo, sim. Isso está lá no capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do homem no mundo, quando os Espíritos falam que devemos até nos sacrificar às frivolidades do mundo, mas nós não devemos esquecer que devemos fazer isso com um sentido de elevação, santificando-as. Não há mal nenhum em termos as coisas do ponto de vista material, mas quando damos mais valor a isso do que a nossa relação com os nossos familiares, do que as amizades que construímos na vida, do que a relação com o irmão necessitado, do qual podemos ser útil, ao qual podemos ser útil. Isso traz muito sofrimento. Eu me lembrei aqui de uma história do Chico Xavier, contada por César Carneiro, companheiro lá de Uberaba, que conviveu com ele muito tempo. Ele disse que o Chico ia a um sacolão fazer compras, e quando ele ia buscar os tomates, ele escolhia metade dos tomates bons e metade aquele tomate que a gente chama já passado, né? Talvez com muita tolerância dá para fazer um suco de tomate, né? Ou um purê de tomate, talvez. E aquilo intrigava todo mundo, até a própria dona da loja, a verdureira, e ela então perguntou para o Chico, mas Chico, por que você está fazendo isso? Por que você não leva só os bons? Ele falou assim, minha filha, se eu levar só os bons, você vai ficar no prejuízo, porque ninguém vai querer esses que estão aí. E mais, se eu levar só os bons, e quem vem depois comprar? Não vai achar mais nenhum bom. Olha a conceituação de Francisco Cândido Xavier, esse homem chamado amor, acerca das necessidades terrenas.
Ele sempre pensava no outro. Isso estimula o desapego. Se vamos comprar algo, se vamos ter algo, devemos nos perguntar para que isso? Vai ser útil? Vai ser bom? Vai beneficiar mais pessoas? Nem que seja da minha casa, do meu lar. Então, é uma reflexão importante que nós precisamos fazer nesses dias, não é? E ele prossegue dizendo, né, no seu texto, não retenha senão os recursos de que tens necessidade. Considera os companheiros do caminho. Gente, quando a gente vai entender o que é companheiro, vem do latim cumpanis, quer dizer aquele com quem dividimos o pão, aquele em quem confiamos o suficiente para sentarmos com ele à mesa e dividirmos o pão e também nossas ideias de vitórias, derrotas, nossa experiência de vida. Então, esses companheiros do caminho hoje são os nossos familiares. Como é que está a nossa relação com eles? Emmanuel vem ao nosso socorro no livro Companheiro, na lição Companheiros e Caminhos, e diz assim: ama os teus, aqueles com quem Deus te permite compartilhar a existência, entretanto, respeita o caminho de realização a que se ajusta. Olha que extraordinário, porque nós queremos controlar os companheiros do caminho, não respeitamos a jornada deles. Às vezes eles estão numa jornada de aprendizado difícil. O que nós podemos fazer é orar e orientar. Nós temos que respeitar. Porque se Deus é Pai de todos nós, é Pai também deles. Se nós temos benfeitores espirituais comprometidos conosco, eles também têm. Então, quer dizer, é preciso termos esse respeito uns pelos outros, esse carinho, porque são eles que o Criador nos proveu, colocou em nossa jornada, para que juntos pudéssemos avançar. E a última questão, ele diz assim: quanto mais bagagem, mais inquietação. É preciso simplificar as nossas vidas. Quanto mais bagagem não quer dizer só quanto mais bens materiais, não. Que isso também vai trazendo uma preocupação natural de manutenção desses bens, porque estão sob nossa tutela e devemos responder por eles. Mas também sobre os nossos anseios e expectativas acerca da vida. Sobre as nossas preocupações mentais, ocupando a nossa mente, muitas vezes com coisas que não são necessárias. Levando Emmanuel a escrever um capítulo chamado Aflição Vazia. A aflição vazia é aquela aflição que gera sofrimento desnecessário. Sofrimento desnecessário. E aí nós pegamos aqui o livro Seguindo Juntos, capítulo 19, onde Emmanuel nos diz o seguinte: acautela-te ante a transitoriedade em que toda a existência humana se levanta e desdobra, a fim de que amanhã não te aconteça acordar nos braços da morte, com a loucura de quem debalde intenta reter disponibilidades e bênçãos, de que a fronteira de cinza é o justo limite. Emmanuel diz numa outra obra que a morte, sabe o que acontece com ela? O que ela produz em nós? Ela dissolve todas as ilusões acerca de quem nós somos. Então, nós não levaremos títulos acadêmicos, poder, fama, beleza física, não levaremos conosco. Temos que ter essa sabedoria de vivermos no mundo conforme Jesus nos diz, sem sermos do mundo. E ele prossegue ainda dizendo, e nós pegamos isso aqui no livro Fonte Viva, porque isso tem a ver com esse momento de insulamento em que estamos junto com os nossos familiares, ainda sobre esse tópico, ele diz no capítulo 120 do livro Fonte Viva:
guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres. Mas, se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Sofreremos muito no mundo espiritual em razão desse apego. Porque é interessante que o apego produz uma dor chamada dor da perda. Quando nós nos apegamos a alguém ou a algum objeto, esse alguém e esse objeto passam a ser parte de nós, como se fosse um membro. A nossa mente se apodera. E quando esse algo ou esse alguém é afastado, apartado de nós, nós sofremos essa dor da perda muitas vezes nos levando à loucura. Haja vista quantas pessoas se suicidam em razão de perdas nas bolsas de valores e nos mercados financeiros. Ele diz, finalizando, amontoarás riquezas e apetrechos para conforto para a tua casa terrena. Isso é justo. Temos o necessário, o que nos traga conforto de convivência para a nossa família. Imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Nossa casa bonita, florida, com jardins. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Mausoléu significa algo sem vida. É a lembrança daquilo que teve vida. Então, se nós estávamos nesse caminho, afastados do alvo, nossa casa, em razão da nossa ausência constante ocupada com as coisas lá fora, se estávamos transformando o nosso ambiente do lar num mausoléu adornado, é hora de dar vida a esse mausoléu. É hora de transformá-lo num templo e numa escola. Num templo de oração em conjunto e numa escola abençoada de almas, conforme Jesus nos ensinou. Prossigamos para o alvo, mas com consciência, com lucidez. Porque o alvo é o Cristo. E Ele quer, do fundo do coração, que nós o busquemos como Ele tem nos buscado. Muita paz, saúde e alegria a todos. Até amanhã.